Bom, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais esse vídeo aqui, trazendo uma revelação profética para vocês. E vou trazer aqui também uma grande informação na área política, na geopolítica. Então, pessoal, você que é seguidor desse canal e você que não é seguidor, permaneça aí nesse vídeo até o final. Permaneça nessa live até o final, porque você vai encontrar aqui uma grande revelação profética de profecias que foram feitas aí há 2.600 anos atrás, e você também vai se deparar aqui com uma grande informação política, uma grande informação mundial, né, de tudo que está ocorrendo no planeta Terra. Você vai ficar aqui ciente desse acontecimento. Então, você que estava deslizando aí a tela do celular, para cima e para baixo, procurando aí algo para satisfazer as suas vontades, para te dar uma resposta em algum objetivo, permaneça nesse vídeo até o final, que você vai se deparar aqui com um grande ensinamento, uma grande revelação e uma grande informação. Então, você que já segue esse canal, então compartilha esse vídeo para várias pessoas que você puder, compartilha para os seus parentes, compartilha para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E você que ainda não é seguidor, que é só visualizador dos meus vídeos, você que está me vendo aqui pela primeira vez, trazer aqui uma grande revelação profética e uma grande informação na área da geopolítica, de atos, de fatos que estão ocorrendo no planeta Terra. Você está me vendo aqui pela primeira vez, preste muita atenção também nesse vídeo, nessas revelações, porque eu vou estar trazendo aqui também algo que às vezes você ainda não me conhece, não me viu, não assistiu um vídeo meu, está aqui pela primeira vez. Você vai ver eu trazendo aqui o verdadeiro nome do Criador do Universo, você vai ver eu falando aqui do verdadeiro nome do Salvador da humanidade, e você vai ver eu falando aqui de muitas atrocidades que ocorreu aí. Você vai ouvir eu falando aqui de algo profundo que ocorreu com um livro chamado Bíblias, né? Esse livro aqui, ó, vou mostrar para você, ó, a Bíblia, né? Eu tenho essa Bíblia aqui há mais de 20 anos, essa daqui, ó. Eu leio ela. Então, pessoal, você vai ouvir eu trazendo aqui revelações profundas de algo que você jamais ouviu, de algo que você jamais escutou alguém falando na religião, numa denominação, numa organização do homem, né? Em qualquer parte que você participou de eventos e você jamais viu revelações como essa que vai chegar até você agora. Então permaneça aí no vídeo até o final. Não passe o vídeo não, tá? Fica aí até o final desse vídeo. Você seguidor, você não seguidor, você aí, ó, que não é seguidor ainda, não é meu seguidor aqui nesse canal, né? Esse canal aqui que tem esse nome profético aí, um nome muito forte, né? Então, você não é seguidor ainda, fica seguidor aí, ó, por que não? Se inscreva aí no canal, ó, tá vendo aí embaixo do vídeo, essa taginha preta, aperta nessa taginha preta, vai aparecer um sininho, aperta no sininho, e aí vai aparecer todas, você aperta em todas, são 3 passos só, simples, aperta na taginha preta, vem o sininho, aperta no sininho, aí aperta em todas. Essas aí são as notificações. Todas as vezes que eu fizer vídeo aqui, você vai receber o vídeo onde você estiver. O próprio YouTube, ele vai te avisar que eu acabei de lançar um vídeo. Enquanto eu vou tomar uma água, pessoal, você aperta aí no meio, ó. Aperta aí nesse dedão aí, ó, o like. Dá um like, tá bom? É importante, é de extrema importância você dar o like, porque o aplicativo, ele vai ver que esse vídeo está tendo relevância, que você está dando like, é um joinha, né? Aperta uma vez só e dá o like. Você que está assistindo, que está vendo esse vídeo, dá um like aí, para que o aplicativo, o YouTube, ele manda esse vídeo para mais pessoas, para mais longe, ele solta o vídeo. Tá bom, pessoal? E depois que você der o like, aperta bem no meio aí, tá escrito assim, compartilhar. Eu vou tomar uma água para lubrificar a garganta aqui, né? Lubrificar as cordas vocais. E então você dá o like e já compartilha. Aperta bem no meio, tá escrito compartilhar. Compartilha com os parentes, com os vizinhos, com os amigos, porque o que vai vir aqui à tona agora é de grandíssima importância. É muito profundo, é muito forte. Vai deixar você atônito, às vezes, vai deixar você um pouco atemorizado. Mas não se preocupe não, porque vai ser para o seu bem, vai ser com grande objetivo de te ajudar, de se esclarecer para vocês aí
o que está ocorrendo. Tá bom, pessoal? Revelação de profecias e informações da geopolítica. Vou passar para vocês já. Então, dá o like, compartilha enquanto eu tomo água. Show de volta, hein, pessoal? Compartilhou aí? O máximo de pessoas que você pôde compartilhar? Então você compartilhou aí, né? Eu vou ver se o espírito do Criador, Ruach Kadosh, me permite, no decorrer do vídeo, te dar mais uma oportunidade para compartilhar mais ainda esse vídeo com pessoas. Porque a grande revelação que vai estar vindo aqui para você deve vir para essas pessoas também, tá bom? Preste atenção no que eu vou ler, ó, na visão de um apóstolo que está na Bíblia, escrito na Bíblia, no último livro do Novo Testamento, que é o livro de Revelação, que é o livro chamado Apocalipse. O que acontece, pessoal? Nesse livro de Apocalipse, que é o livro de Revelação, está escrito tudo que o Criador do Universo mostrou para esse apóstolo que andou com o filho dele aqui na Terra, né, por algum tempo, e ficou aí para testemunhar e trazer e receber essas revelações para escrever e deixar para a humanidade. É o apóstolo João, está escrito na Bíblia, no livro de Apocalipse. Mas o nome dele não é esse também, tá? O nome dele é Ialhana, tá? Mudaram esses nomes, não foi no concílio de Nicéia lá no ano 381, não. Lá no ano 381, o Teodócio, né, e o Papa São Damasco, eles colocaram ali a Trindade, os deuses, os nomes dos santos, as santaiadas, né? Inclusive colocou o nome no Espírito do Criador do Universo de Espírito Santo, né? Para poder colocar juntamente com tudo as santaiadas, os santos, para iludibriar as pessoas, enganar as pessoas com as santaiadas. Então colocou o nome do Espírito do Criador de Espírito Santo, mas o nome do Espírito do Criador que habita em nós é Ruach Kadosh. Pessoal, o que acontece? Isso foi no ano 381, mas no ano 325, o outro imperador, que estava lá junto com 318 bispos e cardeais, os padres lá, né? Os teólogos, né? Tudo teólogo, viu, pessoal? Eles também fizeram a maracutaia, usado por Satanás, esse imperador Constantino, para mudar os nomes dos profetas, dos apóstolos, né? E aí também mudou o nome também do nosso Pai, do Criador do Universo, mudou o nome do Salvador, e o nome dos apóstolos, dos profetas, foram tudo mudado. Colocaram sobrenomes que não são sobrenomes reais deles. Colocaram o sobrenome errado. Mas eu vou estar entrando nessa questão no final do vídeo aqui. Eu vou estar esclarecendo isso para vocês. Então, o que acontece, pessoal? Citei os dois concílios que teve, né, em Nicéia, né? De Nicéia. O de 325, o imperador Constantino, né? Então, aí teve lá com o outro imperador Teodócio, lá no ano 381, uma outra atrocidade lá, tá? Uma outra mudança, outros erros lá, mudando dos pergaminhos, dos papilos para o papel, que chegou à imprensa escrita, né? Eu acabei de fazer um vídeo aí há poucos dias, o vídeo trazendo assim a abertura do selo, tá no vídeo, né? A revelação do fim e a revelação a abertura do selo, a revelação do selo. E aí eu não expliquei direito no vídeo, mas a revelação do selo não é dos 7 selos do Apocalipse não, viu, pessoal? Não é dos 7 selos das pragas, não, as 7 pragas que vai vir durante a tribulação, não. A revelação dos selos, né, nesse vídeo anterior que eu lancei, é o selo do livro do Daniel, né? Está escrito Daniel na Bíblia, o nome dele é Daniel, que é no capítulo 12. Lá fala sobre selar o livro, falou para Daniel, né? Sela o livro, Daniel, porque essas revelações aí vai ser para o final dos tempos, do tempo do fim. Quando a ciência se multiplicar, como o homem correr de um lado para o outro, então isso aí será revelado. Sela o livro. Então esse livro foi selado. Então é a revelação do livro que foi aberto de Daniel 12, viu, pessoal? Não vai confundir que é os 7 selos, as 7 pragas de Apocalipse, não. Então o nome do vídeo lá
é esse daí, né? Tá? Do final dos tempos e o selo foi revelado. Mas vamos partir para essa aqui agora, para o vídeo ficar curto, não ficar longo, para você poder assistir ele várias vezes, para você guardar bem os versículos e anotar todas as partes da Bíblia que eu vou citar. Então, o que que aqui fala assim, ó, o apóstolo Iohana, que no Apocalipse está escrito o apóstolo João, ele foi arrebatado, em sentido, ele foi arrebatado pelo Criador do Universo, quando ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Pátmos. Essa ilha aí é lá no Oriente Médio, é lá onde está tendo a guerra mesmo de Israel, lá, né, que o nome certo é Israel, com o Hamas ali, né, já guerreou com o Hezbollah também, já guerreou contra o Iêmen ali, contra os Houthis, né, ali, já também guerreou contra o Irã. Vou falar do Irã, daqui a pouquinho vou estar entrando nessa questão aí do Irã, com os Estados Unidos lá. É a grande informação que eu vou te passar, quente, tá bom? E profunda, e temerosa, e perigosa também. Vou te passar daqui a pouquinho, vou estar entrando nessa questão aí. Então esse apóstolo Iohana aí, que ele expôs na Bíblia João, ele teve uma grande revelação e visão ali no arrebatamento que Yahweh, o Criador do Universo, né? Ele passou para Iohana escrever e deixar para a humanidade. Então ele estava lá, ele teve essa visão aqui, ó. Preste bem atenção no que eu vou ler, que eu vou ler devagar, eu sou lento para ler, mas preste atenção. Aí eu vou citar o capítulo e os versículos, você anota aí daqui a pouco, tá? Mas eu vou ler primeiro, espera um pouco. Ó, presta atenção, ó. Eu vi subir do abismo uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um monte, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para dizer blasfêmia, arrogância e blasfêmia, e deu-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Yahweh. Na Bíblia sua aí vai estar escrito contra Deus, mas o nome do nosso Pai não é Deus, porque Deus vem dos Zeus. É um ídolo da mitologia grega. O nome do Criador do Universo é Yahweh. Está lá no dicionário, está lá na escrita lá em Israel, né? Que eles falam Israel. Tá lá na escrita lá, tá lá no dicionário, tá lá no tetragrama. É 4 letras, é Yud, Re, Vav, Re. Transliterado quer dizer Ial, tá bom? Então tá lá, Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re, transliterado quer dizer Ial. Não quer dizer Yahu, não quer dizer Javé, não quer dizer Jeová, não quer dizer Nissi, não quer dizer Shalom, não quer dizer nada disso. Que tem pregadores que falam aí, o Deus Shalom, o Deus Nissi, né? É o Deus não sei do que. Então, Yud, Re, Vav, Re, transliterado, quer dizer Ial. E não é Iahu, tá bom, pessoal? Não é Iesulos, tá bom? Não é Ial. Então tá lá o nome do Pai. Então por isso que eu falei para você aqui. Então ele abriu a boca, né, com blasfema, a sua boca em blasfema contra Yahweh, para blasfemar do seu nome, para blasfemar do nome de Yahweh, tá bom? A besta deu o poder a ele. E dos seus tabernáculos também. Deu autoridade para blasfemar contra Yahweh, para blasfemar do seu nome
e dos seus tabernáculos e dos que habitam no céu. Ó, presta atenção nessa passagem, depois você vai ler, reler, que você vai obter essa revelação aí, ó. Ele deu autoridade para ela blasfemar contra o Iau, criador do universo, do seu nome, dos seus tabernáculos e dos que habitam nos céus. Também foi-lhe dado e permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre todas as tribos, línguas e nações. E todos os que habitam sobre a terra a adoraram. Ó, todos que habitam sobre a terra o adoraram. Esses os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. E se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousará a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, pessoal, o que acontece? Eu li devagar para você ter bastante atenção. Eu não vou dar muita explicação em cima disso, mas eu vou dar uma pincelada para você entender. Aqui é a visão do apóstolo Elhanan, né, de Apocalipse, que está lá João, né, mas não existe a letra J lá no hebraico. Então, o cara nasceu lá embaixo, lá em Israel, né, que eles falam Israel. Então, ele é hebreus, né, ele é Ialdim, israelense, né, israelense, eu não falo israelense não, porque tem esse El no meio, israelense. Então, ele é hebreu, então ele não tem a letra J. Aí colocaram João, então o nome dele é Elhanan. Todos eles têm o nome com o I no começo, Elhanan. Então, o que acontece? Ele teve essa visão, e essa visão aqui é a visão da chegada da besta, que vai se levantar do mar, vai se levantar do meio de multidões. Então, essa aí é a besta que vai se levantar, que vai se colocar como o Cristo, é o anticristo que a religião fala, né? É o anti-Machia. Ele vai se colocar, ele vai se pôr como se fosse o próprio Salvador para assumir uma posição de liderança mundial. Vai ser um novo império, um novo imperador que vai surgir de um continente, que vai surgir de um lado. Eu já vou estar falando daqui a pouquinho de qual lado que é. Mas se você prestou atenção, é no capítulo 13 de Apocalipse, que é o livro de Revelação. Eu comecei a ler a partir do versículo 1. Eu li até o versículo 10. Entendeu, pessoal? Então, se você prestou atenção, você entendeu que eu li que ele vai fazer guerra contra os crentes, contra os santos e vai vencê-los. E ele também vai blasfemar contra o nome do Criador, né, do universo, contra o nome do nosso Pai, que o nome dele é Iau, o Criador dos exércitos, o Criador das estrelas, da lua, do sol, e o Criador de todos os demais planetas, porque ele é o Criador do universo. Então, se você prestou atenção na leitura, ele fala aqui que ele vai blasfemar contra Iau, e ele vai blasfemar contra os seus tabernáculos, o seu tabernáculo, e ele vai blasfemar contra os que habitam nos céus, ou seja, chamaíns, entendeu? Porque muitos falam céus, porque está escrito aqui nesse livro, céus, porque lá, quando eles foram montar a Bíblia no Concílio de Nicéia, no ano 325, através do imperador Constantino, eles fizeram essas mudanças na Bíblia e colocaram as blasfêmias, colocaram os fermentos, os acréscimos, tiraram umas coisas certas e colocaram umas coisas erradas para vir um engano para a humanidade. Quem que fez isso? Os romanos. O Império Romano que fez isso, porque havia os imperadores, eles que comandavam o mundo na época, né? Eles que comandavam todo o planeta Terra. Era o Império Romano, junto com a Grécia ali, né? Todo aquele pessoal ali do Oriente Médio estava sujeito a eles, que eram os comandantes. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, senão vai prolongar muito aqui, ó. Por que eu li esse capítulo e por que eu estou comentando um pouquinho sobre esse capítulo aqui? Porque ele fala que de 42 meses, ó. Aqui no versículo 5 fala assim, ó.
do Apocalipse 13, né? Ó, e foi-lhe dado uma boca para proferir, para dizer blasfema, arrogância e blasfêmia, e deu autoridade para continuar por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meios. Entendeu, pessoal? 3 anos e meios. Esses 3 anos e meios são os 3 anos e meios do final da tribulação, que a tribulação vai ser de 7 anos. Então, eu estou vindo de lá para cá. Eu estou vindo do final para o começo para você entender bem. Por quê? Porque eu vou entrar um pouquinho no assunto da política, da geopolítica. Não sou político, não gosto de política, não tenho nada com política, mas a gente tem que estar a par da politicaiagem, a gente tem que estar por dentro, a gente tem que estar na mídia, a gente tem que estar de acordo com o falar da imprensa, a gente tem que estar ouvindo, tem que estar entendendo, tem que estar sabendo, porque elas trazem as informações, além das fontes que a gente tem de informações, né? Mas a imprensa, a mídia, ela traz falatório, ela traz debate, ela traz questões para serem destrinchadas, e a gente aprende aí, a gente entende, a gente vê as notícias aí também. Então, o que acontece? Eu vou entrar um pouquinho na geopolítica, porque eu vou ter que falar de algo que eu li aqui, ó, né? O tabernáculo, por exemplo, o tabernáculo, né, que ele vai perseguir aqui, ó, é o mesmo que está no livro de aos Coríntios 3, versículo 16, onde diz, não sabeis vós que vocês é o tabernáculo do Criador, é o templo de Yahweh, lá está o templo de Deus, tá? Mas eu estou falando já corretamente para você aprender certo. Não sabeis que vós é o templo de Yahweh, que Yahweh habita em vós? Então nós somos o tabernáculo de Yahweh, o tabernáculo do Criador do Universo. E ele vai blasfemar contra o nome do Criador do Universo, e ele vai blasfemar também contra aqueles que habitam no céu. Eu estou dando uma pincelada nesse capítulo, que é a chegada do anti-Machia, o anticristo, que vai apelar para cima da humanidade em pouco tempo aí pela frente. Por quê? Porque, pessoal, a hora que eu entrar agora aqui na geopolítica, você vai entender que o mundo ele está sendo preparado rapidamente para a entrada desse homem da impiedade, desse anticristo, que é o filho de Satanás, que está registrado na Bíblia, na Escritura Sagrada. Aonde está isso, o Vanderlei? Irmão Vanderlei, está na Bíblia, no capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses é no Novo Testamento, lá perto de Apocalipse mesmo, tem lá o 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você vê no capítulo 2 lá, que lá deixa bem claro que é o filho de Satanás, o homem da impiedade, que cheio de arrogância, tá? Ele vem para assumir como se fosse o próprio Machia, o próprio Cristo, né? O próprio Filho do Criador, que deu a vida pela humanidade aqui na Terra, morreu e ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida. E ele vai se apresentar como se fosse o próprio, mas ele não é, ele é o falso, e ele vai ser esse homem da impiedade, filho de Satanás, usado por Satanás totalmente para colocar essa pressão aqui que nós lemos no Apocalipse capítulo 13, em cima dos crentes, como nós lemos aqui, ó, ele vai perseguir os crentes, ele vai vencê-lo pela perseguição, pela pressão que ele vai fazer. Quando? No final da tribulação, nos 3 anos e meio final. Por quê, pessoal? O que acontece? Os primeiros 3 anos do início da tribulação, que está para entrar agora, vai ser primeiro 3 anos leve, vai ser uns 3 anos enganoso, cheio de mentiras, cheio de engano, cheio de falsa paz, cheio de oferecer paz, de oferecer tranquilidade, mas por trás disso aí tudo, está os globalistas aí, está os grandes, está a ONU, né, unida com esse anticristo que vai sair de um lado aí, de um continente, que eu já vou citar da onde que ele vai estar saindo, e vai colocar, então, o engano de falsa paz na humanidade, no planeta Terra, para enganá-los, porque esse anti-Machia, esse anticristo, esse homem da impiedade, o filho de Satanás, vai estar se apresentando como se fosse o próprio. E assim que terminar essa questão aí, que eu vou falar agora para você, essa questão da guerra que está ocorrendo agora lá, no Oriente Médio,
onde que os Estados Unidos das Américas, junto com John G. Trump e os seus ajudantes, como Didi Vance, como o secretário Marco Rubio, né? E como aquele secretário de guerra lá, que é o Scott Bessent, e já fizeram todas essas reuniões com o Irã lá, e não está conseguindo um acordo com o Irã para não ter que entrar no país do Irã, para não ter que entrar, não está conseguindo, porque quer que o Irã pare de fazer a bomba atômica, quer que o Irã pare de produzir ogivas e fazer a bomba lá. E todo mundo sabe, eu não sei se você sabe, mas se não sabe, fique sabendo, que o primeiro passo que o Irã daria, se ele fizer uma bomba atômica, é soltar uma em cima do povo de Israel lá, que chama de Israel, né, que colocou esse El, que é um sobrenome de um demônio. É Israel. Tudo tem El no final, tá, pessoal? Então você que está me vendo pela primeira vez, pode estar estranhando eu falar os nomes aqui, porque eu não falo Deus, porque Deus é Zeus. Vem lá da Grécia, né? É um item da mitologia grega, tá? De adoração a Satanás. O nome do Criador não é Deus. Deus não é nem nome, é um apelido que colocaram, né? Deus era com Z, aí tiraram o Z e colocaram o D, ficou Deus. Era Zeus, é um item da mitologia grega. Então você que está me vendo pela primeira vez, pode estar estranhando algumas questões dos nomes, mas esses são os nomes verdadeiros, né? Que tá lá no pentagrama, no tetagrama, no escrito, lá na escrita de Israel, lá, né, que ele chama de Israel, tá lá certinho. Se você olhar no dicionário, lá nas Bíblias, lá dos caraítas, lá fala Ial, o nome do Criador do Universo, não é esse apelido aí, e o nome de blasfêmia, que aí você tá falando Zeus, e Zeus é um ídolo da mitologia grega, de adoração a Satanás. Mas eu não vou entrar no assunto dos nomes para não prolongar muito o vídeo aqui. O que acontece, pessoal? Preste atenção, muita atenção agora. Os Estados Unidos atacou aqui na América do Sul a Venezuela, sequestrou o Maduro, levou o Maduro para lá, demorou uns dias para eles entrar na Venezuela, mas entraram, né, pessoal? Por isso que eu falei que ia entrar um pouquinho na geopolítica, para abrir o seu entendimento, para abrir a sua mente. Porque, às vezes, a situação, a causa, né, a atrocidade, o desastre está diante dos nossos olhos e muitas vezes nós não vemos. Está acontecendo essa atrocidade toda aí, ó, esse desastre todo diante dos nossos olhos no planeta Terra. E às vezes, por nós corrermos para lá e para cá, de cima para baixo, de baixo para cima, que está correndo de um lado para o outro, como o Criador do Universo disse para o profeta lá, Daniel, né? Quando ele disse para o profeta Daniel, sela o livro, esse livro só vai ser revelado no final dos tempos, Daniel. Sela ele, deixa ele selado. Quando o homem correr de um lado para o outro e a ciência se multiplicar, então esse livro vai ser revelado. Então esse livro foi revelado, eu já falei no vídeo anterior aí, que foi revelado lá pelo ano de 2010, eu passei a obter a revelação ali, e outros mensageiros do Criador também passou a ter essas revelações ali no ano de 2010, mais ou menos, 2012, começou a lançar vídeo. Eu demorei muito para lançar os vídeos, eu sou mais atrasado porque eu esperei muito. A hora exata para eu poder estar trazendo completo, com os nomes, com sobrenomes, com tudo correto para a humanidade, para você aí, o meu seguidor desse canal, para você que não é seguidor ainda, vai se tornar seguidor aí, porque você vai se inscrever aí nesse canal, né? Você vai passar a ouvir esses vídeos que nós vamos trazer grandes revelações aqui para vocês. Então, eu estou trazendo uma informação agora, que é da geopolítica. Os Estados Unidos levou o Maduro embora, atacou a Venezuela, tomou o petróleo da Venezuela, o petróleo da Venezuela está tudo na mão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já estava de caso pensado, viu? Com John G. Trump, com Didi Vance, que é o vice-presidente, né? Com o Marco Rubio, que é o secretário, e esse Scott Bessent, que é o secretário de guerra aí também, né? Já estava tudo de caso pensado, tudo combinado, porque Satanás, pessoal, quando vai atuar, quando Satanás, ele tem uma estratégia, ele tem uma hierarquia, né? Ele tem um padrão, ele tem uma forma de trabalhar, ele coloca as estratégias tudo certinho para ele dar o bote. Então, o que acontece? Eles já fizeram o que fizeram na América Latina e agora eles estão lá ali por volta do Irã ali, uns 700 quilômetros longe do Irã, perto ali daquele canal onde passa os petróleos ali, né? O canal que passa os navios que levam petróleo para todo lado, da Europa, né, da França, de vários lugares aí, ali até da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã, né? Ali no Estreito de Hormuz, né? Estreito de Hormuz, ali passa muito petróleo, 30% do petróleo que vai para o mundo todo.
Então preste atenção, porque eu entrei um pouquinho nessa geopolítica para abrir tua mente, para você entender a profecia, que eu vou voltar aqui, nas profecias, do que vai ocorrer agora nesses dias pela frente. O que acontece, pessoal? Preste atenção, olha bem aqui, presta atenção no vídeo, olha. Os Estados Unidos se colocou lá 700 quilômetros longe agora do Irã, e ele fez a mesma coisa que estava fazendo aqui quando se colocou aqui, no mar, né, no Caribe, próximo à Venezuela, e foi jogando, e foi conversando, e foi tentando, colocando essas ideias de fazer um acordo, de concordar, mas no fundo não tem acordo, porque eles querem que o Irã pare de fazer a bomba atômica. O Irã já falou que não vai parar. Ele quer que o Irã pare de produzir ogiva, não vai parar de produzir. Eles querem que o Irã não faz mais esse míssil balístico, o Irã não vai deixar de fazer. O líder do Irã, o Alatoyah lá, né? O Alatoyah Khomeini lá, que é o líder lá, né? Do Irã lá. Então ele já falou que não vai aceitar essas ideologias aí de parar de fazer a bomba. Ele não vai aceitar de parar de fazer os mísseis balísticos, né? Então o Ali Khamenei ali, que é o líder, né, do Irã, né, que é o Alatoyah Khomeini ali, o que acontece? Ele vai bater de frente com os Estados Unidos. Ele vai bater de frente com os Estados Unidos, que ele já falou que se os Estados Unidos virem, ele vai encarar. Aí alguns de vocês podem estar falando assim, ô Vanderlei, mas há pouco tempo atrás agora os Estados Unidos não foi lá, rapidamente não soltou um monte de avião lá, um monte de bomba para destruir o ogiva deles, para destruir a fabricação da bomba atômica? Se tivesse destruído, né pessoal, não estava indo para lá agora o exército, os soldados dos Estados Unidos inteiro, né? Os Estados Unidos, Donald Trump mandou fechar as bases que tem na região, no Oriente Médio, porque o Irã vai soltar foguete em cima deles, vai soltar bomba em cima das bases que tem ali na região e vai para cima, porque ele já falou que não vai parar de fazer. Então o que acontece? Isso aí, pessoal, é uma profecia que vai se cumprir em breve. Eu já tenho vários vídeos no canal falando sobre essa questão, e tem um irmão aí que vem falando já há vários anos dessa questão, mas pelo menos uns 4 anos, 3 anos, que eu conheço esses vídeos dele, já há uns 3 anos, ele vem falando dessa guerra regional aí, e ele vem falando dessa atrocidade que vai acontecer, que é o irmão Romilson Ferreira. Ele fala num canal que é o Atalaia de Yau, e ele fala num outro canal que ele tem, que é Yau Yausha. Romilson Ferreira, ele traz muitas revelações e ele tem vídeos que falam nessa mesma questão que eu estou falando de uns anos para cá. O que acontece? Ele fala e deixou bem claro que agora os Estados Unidos, ele está ali 700 quilômetros longe do Irã, e o Irã já recebeu ali uma visita de vários soldados, navios de guerra, submarino da Rússia, do Vladimir Putin, da Rússia que está em guerra com a Ucrânia. E a China, que é lá, que tem o líder lá, que é o Xi Jinping, já mandou também alguns navios para lá, tirou o radar, né, para não ser catalisado pelo pessoal dos Estados Unidos, porque tem aqueles navios dos Estados Unidos, né, que comporta muitos aviões em cima, né, aquelas bases, aqueles navios que estavam aqui, né, aquelas bases que estavam aqui no Caribe, perto da Venezuela, ameaçando a Venezuela. Esses navios já foram para lá, né? Esses monstrão já foram para lá, que é os maiores do mundo, já está lá, e tem um que está acabando de chegar. Eu acredito que nesse domingo que eu estou falando com vocês aqui, eu acredito que ele chega lá, ele vai estacionar lá. Então, pessoal, eu estou falando para você essa questão política, para você entender, abrir o entendimento. Então, a China já mandou navios para lá, a China já mandou alguns aparelhos, catalisador, radar, para o Irã, nesses meses que passaram aí depois daquela guerra dos 12 dias, tanto a Rússia como a China abasteceu bastante o Irã. E o Irã já falou que vai bater de frente com o Donald Trump, porque não vai parar de produzir ogiva, nem de fazer os mísseis balísticos e nem a bomba atômica. E é isso que os Estados Unidos querem. E eles não vão ceder, então os Estados Unidos vai ter que invadir. Mas já tem vários vídeos, pessoal, no canal, falando dessa questão aí, que quando os Estados Unidos, eu no vídeo anterior que eu lancei, né, o selo que foi revelado, né, a profecia do fim, e o selo foi revelado, é um vídeo anterior que eu lancei, antes desse que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando ali que os Estados Unidos, em outros vídeos que eu tenho no canal também, quando ele for invadir o Irã, o tiro vai sair pela culatra, os Estados Unidos vai dar um tiro no pé, porque nesse momento aí,
vai acontecer o cumprimento da palavra do maior profeta de todos os tempos. O profeta de todos os tempos, do Criador do universo, chama Ezequiel, né? Na Bíblia está escrito Ezequiel. Lá em Ezequiel, né, que no caso o nome do cara é Ezequiel, está escrito lá que o pai, ele mandou ele profetizar contra Gog e Magog, o príncipe de Rosh, que é a Rússia, que no caso seria o Vladimir Putin. Profetiza contra eles o que eu sou contra eles. E lá no Ezequiel, capítulo 38, versículo 10, está bem claro lá, o Yahweh falando, eu vou colocar o intento no coração dele e vou trazer ele para o outro lado. Ele vai sair de lá do extremo norte e ele vai vir para cá, para o campo de Israel. Eu vou colocar um intento no coração dele, eu vou colocar um desejo no coração dele. Então, essas questões, é o Pai, o Criador do universo, é que controla tudo. É ele que tem o domínio de todas as situações. E ele está colocando um intento no coração do Vladimir Putin, tanto é que ele já mandou o soldado dele de guerra para lá, né? Lá onde está o Estreito de Hormuz, lá, né? De Hormuz, onde passa as cargas ali, os navios, né? Que o Irã está prometendo em fechar. E ele já fechou por esses dias atrás, porque a Rússia e a China estavam fazendo treinamento naval lá. Estava fazendo uns treinamentos naval, e falando que era isso que eles faziam todos os anos, que eles fazem todos os anos, mas não é, pessoal. Já é uma estratégia do Irã, já é uma estratégia da China, da Rússia, para estar ali já junto com o Irã para defender o Irã. Porque o Irã serve esses países. O Irã anda junto, lado a lado com esses países. E como eu disse em algum vídeo que eu tenho no canal aí, o Irã é chaveirinho da Rússia, é chaveirinho do Vladimir Putin. Ele vai cuidar bem do seu chaveirinho para não ser danificado. Então, o que acontece? Os Estados Unidos está ali estacionado para invadir o Irã, e a hora que os Estados Unidos invadiu o Irã, pessoal, essa profecia de Ezequiel 38, ela vai se cumprir ali, porque ali vai haver a guerra regional. Os Estados Unidos vai para cima do Irã ali, mas o Irã vai resistir e... Na minha credibilidade, na minha opinião, na minha palavra, eu digo para você, os Estados Unidos vai quebrar ali, os Estados Unidos vai cair por terra ali, os Estados Unidos não vai levar, entendeu, pessoal? Vai ter problema ali, e ali é onde que vai estar, então, encostando a China, está encostando ali o Vladimir Putin, né, com os soldados dele, com os navios dele, que já foi ali com desculpa de estar fazendo treinamento naval, né, treinamento naval, treinamento deles, e aí já tem os países também do Oriente Médio ali, né? Tem os Houthis ali, o Iêmen, aí tem tem a própria Arábia Saudita, que a Arábia Saudita vai ficar num prejuízo muito grande, porque se os Estados Unidos vai invadir lá, o Ali Khamenei, ele vai fechar o estreito ali, de Hormuz ali, ele fechando o estreito de Hormuz ali, não passa petróleo, vai faltar petróleo no mundo inteiro, o petróleo vai lá em cima, pessoal. Então, esse petróleo vai lá em cima, o petróleo vai subir, aí sobe também outras coisas junto também, a cesta básica começa a subir, o álcool sobe, tudo sobe, o transporte sobe, tudo começa a subir, porque subiu o petróleo, sobe tudo junto. Sobe o café, sobe o açúcar, sobe o feijão, sobe tudo, a alimentação vai subir também. Por que eu estou falando isso? Vai acontecer o que a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 13 de Apocalipse. A entrada da besta que vai subir do mar. O mar é um monte de pessoas. O mar significa gente, pessoas, povos, línguas e nações. Tá no livro de Apocalipse, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 17, fala sobre isso. Deixa eu ver, no capítulo 17 mesmo, o Malaquins, né, que na Bíblia está escrito anjo e a religião fala anjo, o Malaquins diz assim, ó, por apóstolo Elrano, olha o que ele diz, ó, então, os Malaquins então, o Malaquim me disse, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que vistes são os que odiarão a prostituta e a tornarão desoladas e nua, e comerão as suas carnes e queimarão no fogo. Então, uma grande revelação aqui nessa visão também, então ficou bem claro aqui, né, no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 15, o Malaquins falando com a Hannah, que o mar, a multidão que ele viu ali, é a multidão de povos, línguas e nações. Então, a besta vai surgir
do meio de multidões de nações, vai sair do meio do povo. É um político que está na Europa. Já vou começar a revelar o continente onde está esse anticristo aí, esse homem da impiedade, esse anti-Machia, que vai entrar para predominar o mundo como um novo imperador, irmãos. Por que isso vai acontecer? Porque os Estados Unidos, ele está lá para invadir o Irã, e a hora que ele invadir o Irã, ali o tiro vai sair pela culatra, o tiro ali vai sair para o pé de novo. Então vai quebrar a crista ali, a crista vai ser quebrada ali dos Estados Unidos, porque lá no livro de Ezequiel, onde fala da revelação, que é para Ezequiel profetizar contra Gog e Magog, o príncipe de Roche, contra Meseque e Tubal, e aonde fala que o pai vai colocar um anzol no queixo dele, vai trazer ele para um campo aberto, e vai destruir ele ali em campo aberto, é a profecia de Ezequiel 38. E aí o pai fala lá no Ezequiel 38, no versículo 10, que ele vai colocar um intento no coração desse líder de Magog, né? Ele mandou profetizar contra Gog e Magog. Tem o Magog, que é a Rússia, e Magog é o povo de Magog, é o povo da região ali, da Rússia, toda a região ali tem o povo de Magog, é Magog. Então, pessoal, vai trazer ele ali para um campo aberto, mas depois que ocorrer essa guerra lá dos Estados Unidos com o Irã, a hora que os Estados Unidos quebrar a crista ali, que os Estados Unidos quebrar a cara ali, vai acontecer isso porque Ial mandou falar que é isso. Ial falou na palavra dele através do profeta Ezequiel. Eu não estou profetizando o futuro, eu estou falando uma profecia que foi feita 2.600 anos atrás pelo profeta do Criador do universo, o meu Pai, o Todo-Poderoso, tremendo e magnífico Ial, o Todo-Poderoso. Ele mandou Ezequiel profetizar: vou trazer o príncipe de Roxo para um campo aberto e ali vou meter meteoro na cabeça dele, pedra, sarava, enxofre, e em campo aberto ele vai cair ali. Por que isso vai acontecer? Porque os Estados Unidos vai cair primeiro lá. E quando os Estados Unidos cair primeiro lá, o Vladimir Putin aqui vai crescer, vai se esticar, vai ficar grandão, porque ele teme os Estados Unidos. Os Estados Unidos temem a Rússia. Um tem medo do outro, como eu já disse no vídeo anterior. Mas os Estados Unidos, na invasão do Irã ali, vai ter problema grave, vai ter problema sério. O Irã ali está bem preparado de armamento, de mísseis, esses mísseis balísticos aí. Ele sai e ele chega nesse local de 700 quilômetros, onde estão as naves dos Estados Unidos ali, que são 700 quilômetros longe do Irã. Esses míssil balístico ali, esses mísseis aí, eles chegam ali com 8 minutos, em ação de 8, 9 minutos. Os Estados Unidos, quando ele soltar os seus argumentos de lá para cá dessas naves, os seus aviões lá, o F-32, o F-15, o F não sei quanto lá, quando ele começar a soltar os seus ataques aqui para cima do Irã, pessoal, presta atenção no que eu estou falando, o Irã já vai estar soltando os mísseis balísticos dele lá para destruir esses aviões no ar, e esses mísseis balísticos chegam com 8, enquanto que os aviões, os armamentos de lá, demora meia hora, 30 minutos para chegar, demora meia hora, enquanto os mísseis balísticos do Irã chegam com 8 minutos. Então, há uma controvérsia aí na situação. Há algo para acontecer aí grave, há algo profundo para acontecer aí, e isso acontecendo, os Estados Unidos encontrando um problema sério ali, sem contar que a China está por ali com seus navios, né, com seus submarinos. A Rússia está com soldados ali, está com navio ali, por volta ali, em derredor ali do Estreito de Hormuz ali, né, onde passam os navios carregados de petróleo, mas não está passando nesses dias, porque ele fechou o Estreito de Hormuz ali, esses dias aí, o líder do Irã lá, o Ali Khamenei. Então, o que acontece? Por isso que o petróleo já andou subindo aqui no Brasil, e fora do Brasil o petróleo já andou tendo um probleminha também, vai ter um problemão agora, se começar essa guerra agora. Eu acredito que no começo do mês de março agora, isso tudo estoura, pessoal. No começo de março isso tá para estourar, tá para acontecer isso daí. E aí o que vai acontecer? O Vladimir Putin vai crescer, vai ficar grandão, vai dar meia volta, ela vai fazer o que está escrito na Bíblia, no Ezequiel 38, vai vir para cima de Israel, porque o Israel vai ficar sozinho. Eu estou falando Israel, mas o nome correto lá é Israel, não tem Ciel, é Ial, Israel. Então, o Netanyahu lá, o Benjamin Netanyahu, ele está lado a lado do Donald Trump, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre teve lado a lado também do
do Israel. Então ele vai ajudar ali os Estados Unidos, mas quebrando, ele vai ficar em mau lençol. A Bíblia diz aqui no Ezequiel 38, Ezequiel 39, que o Israel vai ficar sozinho. Ele vai ficar só, porque não vai ter os Estados Unidos, não vai ter aquela base grandona de avião do lado do Israel lá de novo, do Israel. Não vai ter mais esse pessoal para proteger o Israel lá, como da outra vez. Aí o Israel vai ficar abandonado, vai ficar sozinho do jeitinho que está escrito aqui em Ezequiel 38. Aí o Vladimir Putin vai crescer o zoião, né? De toda a riqueza que está em Israel lá, como está escrito na Bíblia, no Ezequiel 38, versículo 10, o intento no coração dele que o Iau vai colocar e ele vai vir. E quando ele vir para o campo aberto, que ele vai encontrar ali com a Arábia Saudita, com o Iêmen, vai encontrar ali com o Egito, com a Turquia, como está escrito ali, vai encontrar com os países do Oriente Médio ali, que não gosta de Israel, né? Que detesta Israel, eles querem ver Israel virar pó, eles vão se reunir ali para ir para cima de Israel. Então a providência do Criador do universo vai acontecer de novo. Que nem aconteceu na Guerra dos 6 Dias, pessoal, lá em 1966, né? Se eu não me engano, foi em 1966, teve a Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, Israel massacrou 6 países. Tinha mais 6 para massacrar. Aí a ONU entrou no meio, não deixou a guerra continuar, fizeram um acordo lá. Agora não tem acordo com o Irã, não. Agora não vai ter acordo, não. Vai ter bombardeio, pessoal. Vai haver invasão. Só que não é invasão que nem houve na Venezuela, que tirou o Maduro e levou embora. Agora lá não tem como sacar o Ale Camelém, não. Lá eles têm os bunkers, lá eles têm os buracos. O cara tá que nem minhoca debaixo do chão lá, se escondendo, e não vai achar ele fácil lá. E eles ficam numa fundura lá que o míssil não chega também, né? Não alcança. Eu penso assim. Então, o que acontece? Vai acontecer essa vinda do Vladimir Putin para cima do Israel ali. E aí, pessoal, ele vai parar no meio do caminho. Depois dessa quebra dos Estados Unidos lá, a Rússia também fica quebrada do lado de cá, porque ele vai vir. E a palavra do Criador diz que ele vai cair por terra em campo aberto, ele, os seus exércitos e os demais que estiver com ele. Ah, eu citei o Ezequiel 38 para você marcar aí no papel, depois você vê lá, você estuda lá, confere lá, que você vai ver a grande revelação que estou te trazendo aqui, da profecia e na geopolítica, tá? Estou falando para você aí dos Estados Unidos e da Rússia. Agora vou falar um pouquinho para você lá da Europa. Mas antes de eu falar da Europa, eu vou falar para você dessa passagem que está aqui, ó. Tem a passagem que está aqui, pessoal, em Apocalipse mesmo, no capítulo 12, é uma outra revelação que o Criador deu para o apóstolo Yohanan, que é o João que está escrito na Bíblia, no Apocalipse, né? Ele deu uma outra visão para ele, na mesma visão da mesma mulher do capítulo 13, que é Roma, que é a Igreja Católica, que é a mulher, né, com 10 chifres, a mulher com os seus afazeres lá, com as suas joias, com tudo, essa visão que deu aqui para ele. E aqui no capítulo 12, ele fala assim, olha, para João, fala um monte de palavras aqui que eu vou trazer só um resumo para você, ó. Eu vou ler do versículo 5 em diante, ó. Ela deu à luz, a mulher, tá? A religião, Roma deu à luz a várias igrejas evangélicas, na época de Martinho Lutero, surgiu várias igrejas evangélicas, então ela deu à luz às filhas também. Então se tornaram tudo mãe, né? Entendeu? Mãe, mas filha da outra mãe, que é a católica, as igrejas evangélicas. Então ele diz assim no versículo 5, ó, e ela deu à luz um filho varão. Ela quem? A religião, a igreja, que há de reger todas as nações. O filho varão há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Iau e para o seu trono. O filho vai ser arrebatado para o trono de Iau, vai ser levado. Assim que essa guerra acontecer lá, assim que essa quebra dos Estados Unidos acontecer, assim que o Vladimir Putin descer para querer saquear Israel, vai acontecer essa retirada de um povo que está sendo separado no planeta Terra. Mas aí diz assim no versículo 6, ó, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Iau, para que ali ela fosse alimentada durante 1.260 dias. Esse 1.260 dias é o mesmo que nós lemos no versículo 13 de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 4, no versículo 5, 42 dias. São 3 anos e meio. Então aqui fala aqui, ó, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Iau,
para que ali ela fosse alimentada durante 1.260 dias, que são 3 anos e meio, tá? É o mês de 42 dias, 3 anos e meio. Agora o versículo 7 fala assim, e houve guerra nos céus, né? E Mical, né? Fala Miguel, mas não é Miguel, é Mical, Mical, né? Que é o chefe dos anjos, e os seus malaquins, né? Que na Bíblia fala anjos, batalhava contra o dragão, que é contra o dragão que vai cair lá do segundo chamaim, do segundo céu que a religião fala, para baixo. E o dragão e os seus malaquins, né? Que na Bíblia fala anjo, batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou-se lá em cima, no céu. Nem o seu lugar se achou mais lá em cima, na chamaim. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus malaquins, né, que na Bíblia fala anjo, foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz nos céus, né, que quer dizer chamains, que dizia, agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Pai, e o poder do seu ungido, o poder do Cristo, né, que Cristo quer dizer ungido. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual, diante de nosso Pai, os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos os céus, ou seja, o chamaim, e vós que nele habita. Ai dos que habita na terra, ai do que habita na terra, viu? E no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Até o 12 do capítulo 12, tá bom? Então, pessoal, uma grande revelação aqui no capítulo 12, desse grupo de pessoas que está sendo separado pelo Criador do Universo, que está diante dessa situação toda aí, ó, dessa guerra lá no Oriente Médio, dessa tentativa de invasão dos Estados Unidos, vai quebrar lá, o Vladimir Putin vai vir para um campo aberto, porque o Criador já falou para Ezequiel profetizar que ele vai colocar um intento no coração dele, e ele vai dar meia volta lá e vai vir para um campo aberto para saquear Israel. Mas ele não vai chegar porque o pai vai meter meteoro na cabeça dele e ele vai cair em campo aberto com seu exército, com todos os demais que estiver com ele, como está escrito em Ezequiel 38. O que acontece? O Vladimir Putin vai quebrar aqui no deserto, porque ele vai vir assim que o Donald Trump quebrar lá no Irã. Eles vão ficar quebrados lá, aí o Vladimir Putin vai crescer aqui, como eu já disse, vai ficar grandão. Agora não tem Estados Unidos para proteger mais o Israel. Então o Vladimir Putin vai se sentir dono da situação, vai vir para cima e vai cair num campo aberto também. Quem que sobrou aí, pessoal? Quem que sobrou? Ou vai sobrar porque está na palavra aqui, olha. A Europa. A Europa, pessoal, está na visão do outro profeta, que eu não vou ler lá para não esticar muito o vídeo aqui, que já está ficando longo, mas o Daniel, ele profetizou no capítulo 2 lá, que o pai deu a visão para ele, da estátua. Quando Nabucodonosor teve os sonhos lá com a estátua, ele chamou o satrapa, ele chamou os adivinhadores para dar resposta para ele, eles não puderam dar. Mas tinha um profeta de Aulá, tinha um ungido de Aulá que tinha revelação, e ele foi falar com Iau, e Iau deu a visão para ele, a revelação para ele, do que significaria aquele fato da estátua lá. Então Daniel falou, e deixou claro, que a estátua lá são a Pérsia, a Medo-Pérsia, que são os impérios que passaram, né, pessoal? E aí mostra que lá no pé da espátula, é a Europa. No pé da espátula lá, mostra que é a Europa que vai se fortalecer, que vai misturar o barro com ferro e vai retornar. A Europa vai voltar a imperar de novo, pessoal. É por isso que eu falei no vídeo anterior que a Europa, ela estava, depois daquela guerra que teve, a Segunda Guerra, né? Muitos falam Segunda Guerra Mundial, mas eu não acredito que é mundial, porque não teve todos os países do mundo, né? Então foi a Segunda Guerra. Vamos dizer mundial, porque muitos falam, mas não é mundial. Então, o que acontece? Naquela guerra lá, pessoal, a Europa ficou sendo pichotinho, ficou sendo manequinho, ficou sendo esquema dos Estados Unidos.
Só os Estados Unidos começou a ser o xerife do mundo, mandar no mundo, ordenar as coisas no mundo, o mais rico do mundo, e dólar, e etc. A Europa, eu falei no vídeo passado que a Europa era que nem um cachorrinho, né? Um pintezinho, um vira-latinha. Não falei pinte, não, pinte é raça, né? Eu falei que a Europa tá que nem um cachorrinho vira-lata. Os Estados Unidos batiam o pé, falava, a Europa saía gritando, né? Canhém, canhém. Eu falei no vídeo anterior. E agora, a Europa, ela se fortaleceu, ela cresceu. Por quê? Porque lá está o anticristo na Europa. O antimachia, ele é da Europa. Ele é de lá. E esse antimachia, ele está sempre do lado ali da presidente da Europa, a Ursula von der Leyen. Ela que toma as decisões ali, mas a palavra final, pelo que a gente está vendo, é desse cara que é o presidente do país da França. Ele é o presidente da França, é o Emmanuel Macron, e a palavra final dele ali é que está comandando. E ele está dando já a ordem, já deu a ordem, já falou que não tem conversa não com os Estados Unidos não, que eles vão bater de frente, já estão batendo de frente os Estados Unidos. Então os Estados Unidos batiam o pé e saía gritando que nem cachorrinho vira-lata. Eu falei no vídeo passado que agora eles viraram o pitbull. Virou o pitbull, agora bate o pé, eles vão para cima, quer arrancar pedaço, quer destronar, e eles já estão batendo de frente com o Donald Trump. Então não é só aqui embaixo, no Oriente Médio, que o Ali Khamenei está batendo de frente com os Estados Unidos. A Europa lá também já está batendo de frente com os Estados Unidos, porque está só aguardando a queda dos dois impérios aí, a queda dos dois países aí, né? Dos dois que são os maiores aí, que vão quebrar, que vão cair, mas pelaquele do alto lá, ó, que é o Yah, o criador do universo, pessoal. Eu falei que nem pregador, que nem pregando. Aqui não é para você entender, para não perder tempo, o vídeo não ficar muito longo. Para você assistir esse vídeo e entender que eu entrei na geopolítica para você entender essas profecias aqui que vai se cumprir, ó. Então, o que acontece? Caindo o Vladimir Putin, caindo o Donald Trump, cai os Estados Unidos, cai a Rússia, vai sobrar a Europa. E a Europa vai retornar como está na estátua lá da revelação no livro de Daniel, capítulo 2, sobre a estátua lá. É os dedos da estátua. O barro misturado com ferro vai voltar a imperar. E dali vai sair esse imperador, que vai... Esse anticristo que está aqui no capítulo 13, né? Que eu falei que ele vai ter arrogância, vai falar do Yah, vai falar e vai perseguir os que ficar para trás aqui na terra, que não vai ser arrebatado como primícia, que não vai ser levado desse primeiro arrebatamento como primícia. O que acontece, Delaterra? O que tem que fazer para ser primícia? Sair do engano, sair da religião, sair do nome de blasfêmia, sair da mentira e entrar na verdade, que é o nome do pai, que é Yah. Yud-He, Vav-He, quer dizer Yah. E o nome do filho é Yud-He, Vav-Shin, Yai. Transliterado, quer dizer Yahusha. É entrar nessa revelação, nessas verdades, e viver essas verdades, confessar essas verdades. Aí muitos poderiam estar falando assim, ô irmão Vanderlei, mas eu não sou de nenhuma religião, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não sou umbandista, eu não sou mesa branca, eu não sou crente, eu não sou nada, e como é que eu faço? Eu não sou afundado na lagoa, eu não sou afundado na água, eu não sou afundado no rio onde que os peixes cagam e mijam, eu não fui afundado lá ainda, eu não passei por esse tal de batizar nas águas ainda. Eu não faço parte de religião nenhuma, poderia estar me perguntando. Meus queridos e amados ouvintes, é melhor mesmo você ser tudo isso, não ser de nada, não ser de ninguém, porque você é de Yah. Se você crê em Yah, você crê na existência dele, que ele deu o filho dele para pagar um preço por você, você é dele, você passa a ser selado pelo Espírito dele, que é o Ruach Kadosh, que na Bíblia está escrito Espírito Santo. Está na Bíblia, irmão Vanderlei, tá na Bíblia. Aquele que crê, se você crê, você já é selado com o selo da promessa. Está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Você pode ver em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 também, que você é transportado do império das trevas, né, de Satanás, para o reino do Filho. Você não precisa da religião, você não precisa da denominação, você não precisa do homem, você precisa da revelação da palavra. E você está recebendo ela agora aqui, ó. Você precisa de crer que o Criador do Universo te criou. Se você está participando e ouvindo esse vídeo, você já tem um Ruach Kadosh em você. E todo o poder do Pai está dentro de você. Só basta você crer, receber e deixar esse poder externar através da sua fé, que é um dom de Yah também. É um dom do Pai, do Criador do Universo, que deu para você também. Não é de nós mesmos a fé. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5, se não me engano,
que a fé é um dom de algo que vem para nós, não é de nós mesmos, para nós não nos gloriarmos, para nós não ficar se exibindo não, para nós não ficar crescendo não. A fé é um dom que vem do Pai, de graça, já não é de nós mesmos, já para nós não achar que nós somos alguma coisa. Nós somos dependentes do Espírito dele dentro de nós. Então esse apóstolo Yohana, que está escrito na Bíblia de Apocalipse, apóstolo João, ele escreveu num livro dele, que é menor, que tem ali perto de Apocalipse, no 2 João. Ele tem 2 livros ali, né? 1 João e 2 João. Que no caso não é João, é Yohana, né? Mas está escrito João, tá? É no capítulo 4 do 2 Yohana, né? 2 João, no versículo 4, se não me falha a memória, está escrito lá: filhinhos, não temeis, não se preocupeis, porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. O que está no mundo é os demônios, é os principados e potestades, mas o que está em você é o poder de algo, é o espírito de algo, é o Ruach Kadosh. Então basta você crer. Se você crer, você tem o espírito dele em você, e você passa a ter o maior poder de todo mundo em você, do que o poder que está no mundo. Começou a chover de novo, pessoal, aqui. Um vídeo ficou um pouco longo. Tá molhando aqui onde eu estou, porque eu estou na área de fora. Eu vou terminar o vídeo falando para você. É uma revelação profunda dessas profecias, é um ensinamento profundo na área da geopolítica, para você entender. E agora, essa chegada dos Estados Unidos ali, no Oriente Médio, vai haver uma mudança mundial, vai haver uma mudança no planeta Terra. Então, assiste mais vídeos que tem no canal, falando sobre os nomes, falando sobre os acontecimentos, falando sobre grandes revelações de profecias. Tem vídeo no canal, se inscreva no canal. E eu falei que ia te dar mais um tempo para você compartilhar de novo. Compartilhe agora no final do vídeo, passe esse vídeo para seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, para todas as pessoas, para que esse vídeo ele viaje bastante, para que ele vá para muitas pessoas. E dá um like aí ainda, pessoal. Eu não sei se você vai escutar no vídeo, mas deu um estralo aí, ó. E é aquele tal de raio, né? Mas aqui não cai não, porque aqui tem os valaquinhos de algo. Tá tudo em volta aqui, cuida de nós, né, pessoal? Então, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo. Ficou com um tempo que eu estou sempre fazendo vídeo, que é esse mesmo tempo aqui, ó. Eu vou estar terminando aqui, ó. E peço para você, anotou as passagens, lê essas passagens, relê de novo. Se você não entendeu, você volta o vídeo e assiste o vídeo de novo. E você que não é inscrito ainda, se inscreva aí, fica seguidor desse canal, que eu vou trazer aqui a revelação para Yahweh te restaurar, porque Yahweh restaura, quem restaura é ele, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem todos na luz, na direção do Ruach Kadosh, que é o Espírito Criador do Universo.